Bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Muito bom a gente poder estar aqui para encerrarmos a nossa série, uma série de 3 mensagens que iniciamos aqui sobre o perdão. A série 70 vezes 7, Além das Feridas. E nós vimos aqui no primeiro sábado como é que Deus nos perdoa. Vimos que Deus, Ele mesmo assume a culpa. Devia uma quantia incalculável ao Senhor. Porque os nossos pecados são impagáveis diante de um Deus santo e infinito. Então Ele mesmo assume essa dívida, Ele mesmo paga a dívida e Ele mesmo anula a dívida. Ele absorve essa dívida, de modo que todas as nossas transgressões foram pagas em Cristo Jesus. Por isso que Romanos 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vimos isso no primeiro sábado dessa série. No segundo sábado nós vimos uma implicação dessa verdade, de que Deus nos perdoa uma dívida incalculável, e isso nos capacita a também perdoarmos aqueles que nos devem. É assim que diz a oração do Pai Nosso: perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E que isso não é uma barganha com Deus. Olha, Deus, eu perdoei, agora me perdoe também. Não. Nós só podemos perdoar porque Deus já nos perdoou. E se nós não perdoamos, significa que nós não fomos perdoados por Deus, porque perdoar é a prática daquele que vive no reino de Deus, daquele que nasceu de novo. E aí nós explicamos a diferença entre aquela pessoa que não consegue perdoar e aquela pessoa que simplesmente não quer perdoar, não está disposta a perdoar, e que não é disso que Jesus está falando quando ele fala na parábola que nós estamos estudando durante toda essa série, e que eu peço que você também abra novamente sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Se nós pudéssemos resumir em uma palavra o primeiro sermão dessa série, seria perdoados. Se nós pudéssemos resumir em uma palavra o segundo sermão dessa série, seria perdoadores. E se nós pudéssemos resumir em uma palavra esse terceiro sermão, seria arrependidos. Porque nós vimos que precisamos perdoar, que perdoamos porque fomos perdoados por Cristo. Mas então, como se dá esse nosso perdão? Nós perdoamos todo e qualquer pecado imediata e incondicionalmente. Se lembram que no primeiro sermão dessa série eu falei que esse tema do perdão é uma bomba. Vocês se lembram disso? Quem estava aqui? Eu falei que é uma bomba, né? E algumas pessoas falaram para mim assim: eu não achei assim que você precisasse ficar tão receosa em falar essas coisas, porque eu achei tranquilo. Sim, é porque a bomba é hoje. Se bem ou mal, se foi bom, se foi ruim isso, eu resolvi deixar a bomba todinha para o outro dia. E aí eu vou pedir de vocês a máxima atenção, o máximo carinho para escutar essas palavras. Porque não é nem que eu vou falar coisas muito absurdas, não. É porque possivelmente o que eu vou falar sobre perdão e arrependimento é tão diferente do que você já ouviu, que pode ser que seja uma bomba. Então já previno, né? Assim, bombas, elas não são necessariamente ruins. A gente pensa em bomba como algo que causa destruição, morte, né? Mas as bombas são usadas com propósitos muito bons. Uma estrutura, um prédio que está ameaçando cair, os engenheiros calculam lá
quantidade de explosivos que eles vão colocar em cada coluna ali. Eles têm um detonador e detona aquele prédio implode. Vocês já viram a implosão de um prédio grande assim, caindo sobre si mesmo? É bonito, né? Muito calculado, é matemática linda e tudo isso, física e tal. Pontes que estão prestes a cair, eles vão lá e explodem. E isso salva vidas. Em guerras, e tem ali minas terrestres antigas. Eles vão e detonam aquelas minas para que pessoas não pisem nelas e fiquem deficientes ou morram. Eles vão e detonam aqueles explosivos com outras bombas. O pessoal também apaga incêndio com bomba. Eles um incêndio que não conseguem apagar ali com a água. Eles detonam uma bomba e aquele impacto de ar apaga o fogo. Então, bombas são necessárias muitas vezes. E eu oro a Deus para que, caso esse assunto seja uma bomba hoje, que ele seja uma bomba como essa. Uma bomba para salvar. E eu vou pedir a você que olhe agora para a sua Bíblia, em Mateus capítulo 18, do verso 21 até o verso 35, é o mesmo texto que estudamos aqui durante esses 2 sábados. E nós vamos ver agora a terceira e última cena dessa parábola. Vimos a primeira cena do primeiro sermão, a segunda cena do segundo sermão. E vamos encerrar essa série com a última cena dessa parábola. E eu peço a você que façamos uma oração nesse instante. Santo Deus, muito obrigada, Pai, porque a Tua palavra está diante de nós. O Teu Espírito está aqui conosco para nos ajudar a compreender a Tua palavra, a crermos nela e a sermos transformados por ela. Te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito nos guie nessa reflexão que o Senhor tem para nós nessa manhã. Que o Senhor, ó Pai, tire de nós o nosso ego. Tire de nós, ó Pai, as defesas que possamos ter contra a Tua palavra. E que ela, Senhor, entre em nossa mente e coração e transforme nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. O texto você já conhece, lemos aqui e vamos ler novamente. Diz: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu servo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Muitas pessoas
se perguntam: ok, uma dívida, alguém me deve algum dinheiro, alguém fala alguma coisa que eu não gostei, e aí eu tenho que perdoar, e tudo bem. Mas quando alguém de fato me fere de uma maneira indizível. Nós contamos aqui, sábado passado, a história de Adele. Quem se lembra dessa história? Não é a Adele a cantora, tá? É a Adele, uma mulher lá de Ruanda, que teve o marido assassinado. Uma história terrível. Mas vimos o perdão que essa mulher deu. E como eu disse, esse tema é uma bomba também para o mundo, porque muitas pessoas ficam: mas esse negócio de perdão é uma coisa que serve para deixar impunes os criminosos. Aquele massacre do qual falamos sábado passado, o massacre de Ruanda, o genocídio que aconteceu ali, naquele local, que é uma data histórica no mundo inteiro. Esse genocídio teve consequências posteriores a ele. E teve um homem, um bispo anglicano, chamado Desmond Tutu, que disse: nós só podemos vencer esse problema com o perdão. E ele sugeriu às autoridades que fizessem o seguinte: vamos pegar e lançar um convite àqueles que participaram desses crimes, aqueles que mataram pessoas, confessem seus crimes. E foi feita uma campanha enorme no país para que se parasse também as ondas de vinganças que estavam acontecendo, de pessoas se vingando e matando outras. Então as pessoas de fato iam até a polícia e confessavam seus crimes. Isso fez com que a paz fosse instaurada em Ruanda após aquele genocídio. Somente a confissão e o perdão. E aí algumas pessoas ficam muito assim indignadas: mas como é que pode? Vou perdoar alguém que cometeu um crime terrível. Certa vez uma freira foi pega por um grupo de rebeldes da Guatemala. E essa freira foi torturada por vários dias por aqueles homens. E ela disse no tribunal, ela falou de sua tristeza quando as pessoas, muito mais do que e muito antes de perguntarem sobre os algozes dela, se eles haviam sido pegos, ela disse que as pessoas perguntavam insistentemente: e aí, você perdoou aqueles homens? Ela disse que parecia que o desejo de que as ofensas, as dívidas fossem perdoadas era algo que anulava a necessidade de justiça. E muitas vezes nós podemos tratar o perdão bíblico assim, como algo que anula a necessidade de justiça. Será que a Bíblia trata o perdão assim? Veja, o que acontece nessa terceira cena aqui? Logo no começo da história, o rei chama aqueles que lhe deviam para que pagassem suas dívidas. E havia um servo que devia um valor incalculável. Vimos aqui que era cerca de 1 bilhão e tantos de reais. E esse homem não tinha como pagar. 1 trilhão, na verdade, né? E esse homem não tinha como pagar. Chegou, foi perdoado, implorou para aquele rei, foi perdoado, e chegou perante outro servo dele que devia uma quantia muito menor, era uma quantia grande, mas uma quantia muito menor, a quantia pagava, e ele não perdoou. O rei, quando soube disso, chamou aquele servo novamente, a quem ele tinha perdoado uma dívida astronômica, e disse: meu amigo, eu lhe perdoei toda aquela dívida. E ele fala porque ele perdoou, verso 32. Eu lhe perdoei toda aquela dívida porque você me implorou.
podemos ver nessa parábola acerca do perdão, o perdão não é imediato. Talvez isso choque algumas pessoas, mas você vai entender. O perdão não pode ser imediato. O perdão acontece mediante confissão de pecados. Se nós formos ver por que essa parábola foi contada, é porque Pedro fez uma pergunta no verso 21. E por que Pedro fez uma pergunta no verso 21? É porque Jesus tinha falado algo antes, a partir do verso 15, que diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Então veja, Jesus fala: se o seu irmão pecar contra você, você vai e faz o quê? Deixa para lá. Você perdoa imediatamente. Jesus fala isso? Não. Jesus diz claramente: repreenda-o. Então é necessário que haja repreensão. E é dito aqui, e fala mais assim: repreenda-o em particular. Você não vai fazer vergonha a ninguém, né? Tem aquela frase: quem tem vergonha não faz vergonha, né? Então a pessoa fez algo para você em particular, você repreende em particular. Nem sempre vai ser assim. O pecado público exige retratação pública. Veja o que aconteceu, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 2, em que Paulo repreende a Pedro diante de todo mundo. Por quê? Porque Pedro, diante de todo mundo, estava comendo com os gentios, chegaram os judeus e Pedro foi saindo de fininho, com vergonha de estar comendo com os gentios. Todo mundo viu isso. O texto fala que até Barnabé queria também participar da mesma hipocrisia de Pedro. Aí Paulo repreendeu diante de todo mundo, porque ele fez diante de todo mundo. Mas quando não é diante de todo mundo, você repreende em particular. Você repreende. E o que é dito em seguida? Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. O objetivo não é botar o dedo na cara, não é humilhar a pessoa de forma nenhuma. Qual é o objetivo? Ganhar o irmão. Trazer o irmão ao arrependimento. E é dito, verso 16: mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se eles se recusarem a ouvir a esses, exponha o assunto à igreja. E se eles se recusarem a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então, Jesus está falando aqui sobre disciplina, né? No fim das contas é isso. Quando você tem alguém fez algo contra você, você vai e repreende a pessoa, tentando chamá-la ao arrependimento. Caso ela não escute, você leva ainda 2 ou 3 pessoas, né? É o que diz o verso 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que a gente usa geralmente esse verso para quê? Para falar: eita, mas tá bem pouquinha gente na igreja. Mas tudo bem, vamos começar o culto. Por quê? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é assim? Esse texto é usado como um quórum mínimo para a gente começar as coisas na igreja, né? Mesmo que tenha pouca gente, Deus está ali. Mas olha, esse texto aqui não fala nada de culto, fala. Ele fala sobre como tratar o pecado do irmão. E é porque muitas vezes a gente pega um texto para falar do que ele não fala, que a gente deixa de falar do que ele fala. E aí, na hora de tratar o pecado do irmão, em vez de ir lá em particular tratar com ele, já fala para todo mundo, e já não sei o que, já espalha uma fofoca, uma intriga. Por quê? Porque a gente, em vez de usar o texto como ele está sendo usado por Jesus, a gente pega esse texto para falar de outra coisa que Jesus não está falando, e deixa de falar do que Jesus está falando. Então, aqui tem passos a serem seguidos. Repreender a pessoa em particular, chamar outras pessoas para tentar conhecer aquele irmão. Caso ele não escute, você leva o caso à igreja. Caso não escute a igreja, aí você o considera como de fora da família da fé, como gentio ou publicano. Mas veja, muitas pessoas acham que esse perdão precisa ser algo imediato, porque a gente tem uma ideia muito
perdão realmente é algo muito bonito, a gente acha, não, alguém fez algo contra mim, eu tenho que perdoar na hora, imediatamente. Só que isso muitas vezes é o quê? É cristianismo? Não. Isso tem outro nome, e esse nome pode ser um pouco duro, mas é um nome bastante exato. Para dizer esse nome, eu vou contar uma história real de uma atriz de Hollywood, uma atriz famosa, chamada Salma Hayek. Ela disse que, quando surgiram aí várias histórias de abuso que um produtor ali de Hollywood tinha feito com várias atrizes e mulheres que trabalhavam ali no meio, ela decidiu também vir ao público e falar sobre o que ela havia sofrido, o abuso que aquele homem tinha causado contra ela. E ela disse o seguinte: eu não havia falado antes porque eu me orgulhava da minha capacidade de perdoar. Veja, às vezes a gente acha, não, eu perdoo imediatamente, a gente acha que isso é humildade. Não, é orgulho. Você começa a se orgulhar da sua bondade. Veja como eu sou alguém perdoadora, e eu me orgulhava da minha capacidade de perdoar. Só que isso, ela diz, escondia a minha covardia. Eu poderia ter evitado que outras vítimas fossem feitas. E isso não é a gente querendo colocar mais culpa sobre a vítima, né? Ela foi uma vítima, mas essa foi a confissão dela própria. Muitas vezes, quando a gente deixa de repreender o erro do nosso irmão, não é porque a gente é bom, não é porque a gente é humilde, é porque a gente é orgulhoso e covarde. Essa é a verdade. E muitas vezes pecados vão se acumulando. E aquela pessoa que não foi repreendida vai fazendo mal a outras pessoas. Porque a gente foi omisso. E muitas vezes a doutrina do perdão é manipulada em igrejas para fazer com que agressores não sofram as consequências do que fizeram e continuem fazendo novas vítimas. Há pouco tempo, nos Estados Unidos, explodiram vários casos em várias igrejas evangélicas de abuso de poder e abuso sexual. E em todos esses casos, o lema era usar Mateus 18. Olhe, você foi fazendo que foi agredida por aquele pastor, por aquele homem. E por que você não usa Mateus 18 e foi repreender aquele homem com Mateus 18? Veja, Mateus 18 é um texto para ofensas pessoais. Não é um texto para você lidar quando há crime. Já usaram Mateus 18 comigo, quando eu fui denunciar uma pessoa que estava ajudando um abusador. Um abusador, e ele tinha vários crimes também, vários processos nas costas e tudo isso. E essa pessoa levava informações para esse homem. E aí eu trouxe o caso às autoridades e disse, olha, a pessoa que está levando, trouxe as provas e tudo isso. Interessante, porque a única pessoa repreendida no momento foi quem trouxe a verdade, foi quem trouxe as provas. Mas por que você não usou Mateus 18? Eu disse, peraí. Eu estou ouvindo bem, vocês estão querendo que eu trouxesse Mateus 18 para falar em particular com alguém que ajuda um abusador? Vocês queriam que eu me colocasse em risco? Falei para um monte de homem que estava assim, vocês queriam que eu me colocasse em risco? Por causa de um uso errado de Mateus 18, que fala de ofensas particulares, e não de quando há crime. Nós não podemos usar
usar a linda doutrina bíblica do perdão para esconder crimes. Quantas mulheres, quantas pessoas são abusadas fisicamente, sexualmente, em suas casas, e infelizmente ainda há igrejas que dizem: mas olha, perdoe. Claro, você vai perdoar, mas faz a denúncia primeiro na polícia e deixa ele se arrepender na cadeia. A gente fica muitas vezes utilizando mal essa doutrina, e o mundo lá fora zomba de nós, e o mundo lá fora não quer jamais fazer parte de um local em que as pessoas não possam viver seguras por causa de uma doutrina que está lá no livro delas, que a doutrina não fala isso. Então, primeiro, o perdão não é imediato. O perdão é condicional. Veja como foi aqui nessa parábola. O que o rei diz? Eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Mas antes, o que o rei fez? Chamou aquele homem, foi fazer com que ele acertasse as contas e disse que iria colocá-lo na cadeia e tudo isso. Mas como o homem implorou, aquele rei o perdoou. O perdão aqui não foi nem imediato, nem incondicional. Então, isso talvez possa chocar algumas pessoas, mas o perdão é condicional. O perdão é condicional a algo, ao arrependimento. Se você não se arrepende, nem Deus perdoa assim. Deus perdoa aqueles que se arrependem. Desde o primeiro dia dessa série, eu digo que Deus perdoa se nós nos arrependemos, não é assim? Então essa coisa de vamos perdoar assim, isso não é bíblico. Isso é um escárnio com a doutrina do perdão. Porque, veja bem, quais foram os exemplos que nós temos na Bíblia de perdão? Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 19, para a gente ver um exemplo bem claro. Quando acontece o arrependimento, o que acontece na vida daquele que se arrependeu? Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do verso 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessa a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu no sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, e porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja só o arrependimento de Zaqueu. O que Zaqueu fez aqui quando ele se arrependeu? Quem eram primeiro os publicanos? Zaqueu, veja, ele era o chefe dos publicanos. Ele era alguém que era odiado pelo seu povo, porque era considerado um traidor da nação judaica. Os judeus eram oprimidos pelos romanos, e aí vem um irmão seu, na mesma linhagem, sua linhagem judaica, e vai e se une aos seus opressores. E não só isso, muitos publicanos também, além de se unir aos opressores, aos romanos, eles ainda roubavam os seus próprios
cobravam além do que deviam. Então, se os publicanos já eram odiados, imagine o chefe dos publicanos, que era Zaqueu. O texto fala que ele era de pequena estatura, né? E isso eu entendo, né? Eu tenho um lugar de fala nisso. E aí a gente muitas vezes não consegue enxergar muita coisa que a gente queria enxergar. Imagine se você está assim, uma multidão muito grande, e ainda por cima as pessoas não gostam de você. Como é que você vai abrir caminho na multidão? Ninguém vai dar passagem para alguém que eles odeiam. Então Zaqueu sobe numa árvore, o que era uma humilhação terrível. Porque não era uma coisa assim comum, ainda mais um homem rico como ele, subir numa árvore. Ele estava em desespero. Ele queria ver Jesus. O arrependimento causa isso, ele causa um desespero por Jesus. E ele consegue ver Jesus. Jesus vai até a casa dele. E o que é que ele diz? Senhor, eu darei metade dos meus bens aos pobres. E se alguém eu danei, se alguém eu causei algum dano, eu restituirei 4 vezes mais. A lei dizia que você tem que restituir o dobro do que você pegou. Mas tamanha era a gratidão de Zaqueu por Jesus estar na sua casa, pela salvação que estava ali na sua casa, que ele estava disposto a dar o dobro. Se lembra de Pedro? Lá na pergunta que ele fez, que nós falamos na semana passada, ele pergunta: até quantas vezes eu devo perdoar Jesus? Até 7 vezes, por quê? Porque a lei dizia, né, o Talmud dizia que era você perdoava até 3 vezes a mesma pessoa. Depois, se a pessoa, né, não se arrependesse, acabou. Depois, se a pessoa pecasse de novo, acabou. Aí a gente, espera aí, se eu dobrar, né, Pedro, se eu dobrar 6 vezes, Jesus vai ficar orgulhoso. Não, se eu botar 7 vezes, que é o número da perfeição, acabou-se, fechou. Jesus chega aqui, olha só, veja a minha sacada. E ele achava que ele poderia impressionar Jesus, né? Dobrando a meta e ainda aumentando 1, chegando em 7, que é o número da perfeição. Não foi isso que aconteceu. Mas veja o caso de Zaqueu. Ele dobra o seu dever ali e diz: olha, eu vou restituir 4 vezes mais. A mesma ânsia que Zaqueu tinha de roubar o que era dos outros, ele agora tinha uma ânsia no sentido contrário, mas a mesma ânsia agora de restituir. Então o perdão exige confissão, arrependimento, e esse arrependimento exige o quê? Restituição do dano. Já aconteceu de estar em comissão e dizer assim: olha, a pessoa não está arrependida. Não, está arrependida sim, eu vi. Mas por que você viu que a pessoa está arrependida? Não, eu vi porque está arrependida. Mas o quê? Não, mas o arrependimento você não consegue ver. Não. A Bíblia chama arrependimento, sabe de quê? Nós lemos aqui na Escola Sabatina, Mateus capítulo 3, verso 5. Fruto. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Algumas traduções trazem: produzam, pois, frutos que mostrem o seu arrependimento. Então, uma outra característica do arrependimento é que ele é visível. O arrependimento, ao contrário do que possam pensar algumas pessoas, que é uma coisa do coração, uma coisa interna, ninguém vê. Não, a Bíblia fala que ele é visível. Assim como o pecado é visível, os pecados de Zaqueu eram visíveis, o arrependimento também é visível. É algo que é possível enxergar. E as pessoas dizem: não, mas olha, a Bíblia fala, Mateus 7:1, não julgueis. Sim, a Bíblia fala, não julgueis. Mas qual é o julgamento que a Bíblia condena? O julgamento hipócrita, porque logo abaixo Jesus fala: hipócrita,
Tira primeiro a trave do teu olho, para então poder enxergar e tirar o argueiro, o cisco do olho do seu irmão. Então, o irmão não é para ficar com o cisco, não, é para você tirar. Mas você não vai tirar o cisco do olho do irmão quando você tem uma trave no seu. Então, pare de ser hipócrita, tire a trave do seu. E aí você vai tirar o argueiro do seu irmão. O que Jesus fala é um julgamento hipócrita. É contra isso. Mas depois, se você deixa a hipocrisia de lado, você precisa ajudar seu irmão a tirar o argueiro do olho dele. Tanto é que nessa mesma passagem, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos mestres. Na mesma passagem de Mateus 7. Tenham cuidado com os falsos mestres, porque eles são lobos em pele de ovelhas, são cães. E aí, como é que eu posso saber quem é o falso mestre, quem é o cão que Jesus fala, né, lá em Mateus 7? Não deis vossas pérolas aos porcos, nem vossos tesouros aos cães. Como é que eu vou saber quem é porco, quem é cão, se eu não puder fazer nenhum tipo de julgamento, nenhuma análise? O que Jesus condena é essa análise hipócrita, arrogante. Não uma análise de para essa pessoa se arrependeu. Até porque essa pessoa era um falso mestre e agora ela se arrepende. Eu tenho que saber, ela era antes e se arrependeu agora. Então eu tenho que saber discernir se a pessoa é um falso mestre, se a pessoa é um hipócrita. A Bíblia me fala isso. O que é que Jesus fala em João, capítulo 24? João, capítulo 4. Olha, vocês façam o seguinte: não julguem conforme a aparência, mas conforme a reta justiça. Você precisa julgar, mas ser justo no seu julgamento. Não pela aparência, mas ser justo. João 7,24, na verdade. Ser justo. Então, é claro que é possível você julgar que a pessoa não está arrependida. Está arrependida e ela não está. É possível. O fato de haver erro no julgamento não significa que é impossível saber se alguém está arrependido. Eu disse: olha, a pessoa não está arrependida. Quantos aqui que foram lesados por ela, que ela prejudicou, ela chegou até você, fulano, para ir pedir perdão pelo que ela causou a você? Não. E a você, fulano, ela chegou? Não. E a você, fulano? Não. Então, ela não está arrependida. Ah, não, mas não sei o que. Gente, ela não está arrependida. E aí, tem voto vencido. Pouquíssimo tempo depois, a pessoa demonstrou-se fazendo pior. Quando o arrependimento chega à vida de alguém, como ele chegou na vida de Zaqueu, a pessoa restitui o dano. Quando ela causou um dano a alguém, ela vai querer restituir. A mesma força, a mesma empolgação, a mesma vontade que ela teve de pecar, ela vai agora no sentido oposto, para restaurar, para restituir, para reparar o dano. Senão, não houve arrependimento. Um outro exemplo nós temos lá em Lucas, que é o caso lá do filho pródigo. Quando é que o filho pródigo se arrepende, o que é que ele faz? Ele vem para dizer para o pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Já imaginou o filho pródigo chegando e dizendo assim: não, pai, olha, eu me arrependi, mas assim, o senhor também tem que ver, né, as coisas que o senhor fez também, porque isso aí não pode não e tal. Uma outra característica de quem se arrependeu é a humildade. Quem está arrependido não cobra perdão. Se você vir alguém cobrando perdão, esta pessoa não se arrependeu. Se você vir alguém com desculpas, esta pessoa não se arrependeu. E eu vou aqui ler rapidamente um trecho que está no livro Uma Igreja Chamada Tove, que é um dos livros que... Tu traz aqui, Natan, por favor.
Pode trazer todos os outros. Esses aqui são os livros em que eu me baseei para fazer essa série. Não vai dar para a gente mostrar tudo, mas são livros excelentes. Depois eu posso mostrar aqui. Esse livro aqui, uma igreja chamada Tov. Tov significa bondade, e ele mostra como você ter uma cultura de bondade na igreja. Como você fazer com que... Pode segurar aqui, por favor, obrigada. Como você fazer com que as pessoas na igreja se sintam seguras na igreja. E como muitas vezes isso não acontece porque os ofensores trazem falsas desculpas. E no que consiste essas falsas desculpas? Ele dá aqui alguns exemplos. Ele fala assim, que uma das falsas desculpas é você fazer uma desculpativa. Como assim uma desculpativa? Você trazer desculpas se justificando. Ai não, porque eu fiz isso, né? Mas veja as minhas circunstâncias. Imagina Zaqueu. Não, Jesus, eu realmente peguei dinheiro e tal, mas veja as minhas circunstâncias, né? Era um negócio difícil. A vida não está fácil para ninguém. Zaqueu apresentou isso em algum momento. Imagina o filho pródigo fazendo isso. Não, pai. Mas também o Senhor é porque o Senhor não estava vendo ali a minha situação. Você simplesmente não vê nenhuma pessoa que de fato está arrependida com esse tipo de coisa. Então aqui o livro fala essas desculpas, falsos pedidos de desculpas. Aí ele dá exemplos. O primeiro tipo é a desculpa, é o pedido clássico de desculpa, né? Aqueles que se sentiram ofendidos. Não tem isso? Aqueles que se sentiram ofendidos. Você não fala que você ofendeu. Você está dizendo que o outro é que se sentiu ofendido. Aí ele fala assim, não há nenhum reconhecimento de erro, mas apenas uma insinuação manipuladora de que a outra pessoa é sensível demais ou interpretou a situação equivocadamente. Isso é um. O outro falso pedido de desculpas é apaziguador. Não é uma tentativa de fazer todo o necessário para corrigir o erro, mas uma tentativa de oferecer apenas o necessário para calar protestos. Esse livro, a igreja chamada Tov, ele fala de casos de abuso nos Estados Unidos. E como muitas igrejas, elas apresentam essas falsas desculpas. Em vez de ajudar as vítimas, elas fazem isso. Elas tentam apenas apaziguar, elas tentam apenas se desculpar, mas não oferecer apoio e não confessar o seu erro. E ela fala de pedidos de desculpas que são autopromoção. Muitos pedidos públicos de desculpas se tornam uma propaganda que mostra por que a organização ainda é digna de receber apoio e de ter participação dos seus seguidores. E ele vai falando aqui vários e vários pedidos. Ele diz, em resumo, um pedido de desculpas barato não é um pedido de desculpas, coisa nenhuma. É uma falsa narrativa que apenas afirma que está fazendo o que é certo, ao mesmo tempo que procura apaziguar, explicar ou justificar a transgressão e inspirar compaixão pelo transgressor. Verdadeiros pedidos de desculpa, como é que eles são? Implicam rendição, confissão, responsabilização, reconhecimento e empatia. Esses são os verdadeiros pedidos de desculpas. Mas aí, quando alguém comete alguma coisa, ele diz, não, mas também foi o que fulano fez. Esse não é um pedido de desculpas. E ele mostra aqui no livro como muitas igrejas faziam isso. Uma mulher era abusada, mas também, olha como aquela mulher era. Olha a roupa da mulher. Olha tudo isso. Você não vê em nenhum momento isso aparecendo na Bíblia. Sabe quem fez isso? Chegou com coisas assim, com esse tipo de pedido de desculpas. Não foi Zaqueu, não foi o filho pródigo, foi Saul. 1 Samuel, capítulo 15, é dito que Deus havia dito que os amalequitas fossem exterminados. Mas aí
Samuel diz, olha, não era para exterminar lá o pessoal, que era um pessoal muito mau. Aí Saul disse, sim, eu exterminei. E como é que eu estou ouvindo aqui esses mugidos de boi, balido de ovelha, o que é isso? Saul tinha trazido de lá, que não era para trazer nada. Ele tinha trazido de lá dos amalequitas. Aí disse, não, é porque os soldados, é sempre o outro, né? É porque os soldados quiseram trazer, eu tive medo, e aí Mas peraí, Saul teve medo? Saul era o rei, ele ia ter medo dos soldados. E olha lá para que homem que era Saul, que a Bíblia fala. Era desculpa. Então, o que é que Samuel diz a Saul? O reino será tirado de você e dado a alguém melhor do que você. E aí Saul chora, se desespera, não, me perdoe, olha, eu peço desculpa, não sei o quê. Mas ele não confessa o seu erro em momento nenhum. Ele novamente reitera, foram os soldados que quiseram trazer. Quem era a pessoa melhor do que Saul? Um assassino, um adúltero. Não é assim, Davi? Davi, um assassino, um adúltero. Não foi assim? Só que veja, Davi cometeu homicídio e adultério. Mas vai lá o profeta Natan e chega para Davi e começa a contar uma história. Olha, imagine só, tem lá dois homens, um muito rico, tem muitas ovelhas, e o seu vizinho tem só uma ovelhinha que ele tratava como uma própria filha dele, ele dormia com ela, abraçado com ela e tudo isso. Mas aí um dia chegou um visitante na casa desse homem rico, e o homem rico diz assim, vai lá naquele homem, no vizinho, pega a ovelha dele, a única ovelha dele, e mate, porque eu vou oferecer aqui para o meu visitante. É dito que Davi se irou e disse, não, esse homem é para ser morto. O que é que Natan diz? Tu és homem. Aí Davi chega e diz, não, mas veja bem, olha, é porque também a mulher, você viu a mulher que eu adulterei, mas também ela estava tomando banho pelada no terraço. Não foi assim a história, não fala isso? Ela estava tomando banho pelada no terraço. Você vê Davi falando isso em algum momento? Por que Davi era um homem melhor do que Saul? É porque Davi sabia correr para o arrependimento. Mesmo pecando, Davi se arrependeu totalmente, não botou a culpa em outro, não cobrou o perdão, não, mas também não. E assim a gente vive a vida muitas vezes achando que está arrependido, achando que a gente está tudo bem com a gente, quando a gente não está. Tem um pastor chamado Heber Campos Júnior. Eu estou lendo aqui esses trechos para vocês não acharem que é invenção minha, nem que eu sei alguma coisa aqui da igreja, me contaram, e aí eu estou falando, não, são pessoas que já falam isso antes de mim. Ele diz o seguinte, pastor Heber Campos Júnior, para que você restaure uma relação quebrada, você precisa confessar. Confessar é diferente de compensar. Parece a mesma coisa, mas não é. A maioria de nós sabe compensar. É difícil confessar. Como é que a gente compensa? Você compra um presentinho, faz um agrado. Afinal, você foi estúpido na noite anterior. Ou você já se sentiu ofendido por alguém que falou mal de você, depois vem te cumprimentar alegre, como se nada tivesse acontecido. Por que você percebe que há hipocrisia nisso? Porque essa pessoa não aprendeu a retratar-se dos seus pecados. Ela pode até achar que errou, mas se ela tratar você bem, está bom, resolveu. Não resolveu. Ele termina. Não resolveu. Não é? Não, eu ofendi fulano. Eu vou chegar como se nada tivesse acontecido. E deixa, rapaz, sabe? Tudo bom, não sei o quê. Sabe como é que é o nome disso? Tem um termo teológico
Isso é cachorrada, isso não é perdão, não. Você viver assim, gente que vive, aí você vive um ninho de cobra. A pessoa fala mal de você, não pede perdão, não se arrepende do que fez e vive a vida assim. E aí você também fala mal da pessoa e também não pede perdão e assim vive. Você não pode confiar em ninguém. Porque é um falando mal do outro, porque é um mentindo sobre o outro, é um não sei o quê. Não. Isso não é perdão. Isso é viver nesse meio aí de cachorrada, não é perdão. Teve uma vez um amigo meu, lá do ensino médio, esse rapaz ateu, homossexual, certa vez ele veio me confessar algo que ele havia feito. Anos depois que ele havia feito, tipo acho que uns 2, 3 anos depois, ele veio muito triste para mim e disse: meu Ned, eu preciso te falar uma coisa. Eu peguei e falei muito mal de você para a professora Cristina, uma professora que nós gostávamos muito. Falei muito mal de você para ela e inventei um monte de coisa. Enfim, porque ele falou mal de mim dizendo que eu era cristã. E falou um monte de coisa. E eu queria tanto voltar atrás para poder refazer isso. Eu queria tanto ter acesso a ela para dizer que tudo que eu falei de você não é verdade. Eu disse: não é isso, está tudo bem. E aí, isso é o ensino médio, né? Eu vou entregar a minha idade, mas isso faz mais de 20 anos. Uns 2 meses atrás, a gente estava conversando, normalmente ele se lembrou novamente desse caso, ele disse: eu tenho tanta vergonha e eu tenho tanta raiva do que eu fiz, que eu queria o contato dela para poder dizer a ela que não tem nada a ver. Não, isso faz muito tempo já. Eu disse: não, mas eu tenho muita raiva disso. E eu acredito que Deus usa pessoas que nem creem nele. E esse rapaz ali demonstrou um arrependimento que muitas vezes a gente não vê na igreja, a gente não vê na gente. De confessar o pecado, de trazer o pecado à tona e dizer: eu fiz isso, isso e isso. Até porque quando você não confessa, você não percebe a malignidade do perdão. Porque sem confissão, você nem sabe do que a pessoa lhe perdoou. Mas quando você confessa direitinho, você diz: rapaz, fulano sabe o que eu fiz. Ele me perdoou disso, disso e disso. Você consegue valorizar ainda mais o perdão. É assim que acontece quando há confissão de pecados. Há restituição quando necessário e quando possível. Há reparação do dano. Se lembra que eu falei essa questão aqui do texto lá que Jesus fala 70 vezes 7? Ele está citando Gênesis 4:24, que é quando Lameque diz assim: eu me vingarei 70 vezes 7. Se lembra? Jesus fala: não, perdoe 70 vezes 7, porque a mesma intensidade da vingança é agora a intensidade do perdão. E a mesma intensidade do pecado é agora a intensidade de reparar o dano. Falou mal de alguém, confessa a pessoa e repara o dano causado. Reparar o dano significa chegar até as pessoas que você falou mal daquela outra. Eu errei falando mal desse plano. Isso é arrependimento. Você pode ter 2 tipos de perdão. Um perdão interno que a gente tem que ter, que é independente da pessoa se arrepender ou não, que é não guardar mágoa da pessoa. É isso que Jesus diz lá em Mateus 5. Diz assim: olha, ame os seus inimigos, ore por quem lhe persegue. Então a pessoa é seu inimigo, está lhe perseguindo, quer lhe matar. Você vai ficar junto dela? Não, você corre dela, você foge dela. Saul queria matar Davi o tempo todo. E Davi perdoava, mas ele fugia dele. Você não é obrigado, e você nem
deve conviver com alguém que vive lhe fazendo mal. Mas o perdão interior, a oração para com aquela pessoa, você vai ter. Se ela lhe peça perdão ou não, ela confessa ou não, ela se arrepende ou não, você vai perdoar no sentido de: eu vou orar por ela, eu vou fazer o bem a ela e não o mal. Mas o perdão no sentido de reconciliação é apenas quando há confissão e arrependimento. Mas não pode julgar isso, a Bíblia lhe manda julgar isso. É por isso que muitas vezes nós tornamos nossas casas, nossas igrejas em ambientes inseguros, porque permanecem pessoas que não se arrependem. O que Jesus diz quando a pessoa não se arrepende? Trate-o como gentil publicano, ele não faz mais parte dali. A gente precisa parar, sabe? De entregar revista no dia do quebrando o silêncio, enquanto nós hipocritamente permitimos que pessoas vivam nosso meio fazendo coisas terríveis. Não, mas deixa. É porque a gente é cristão, a gente é perdoador. A gente tem um programa lindo, Quebrando o Silêncio. Lindo. Mas a gente vai estar somente sendo hipócrita se a gente não trata isso no nosso ambiente. E explode, vem algum escândalo de algum abuso, não abafa, porque não pode trazer escândalo. Mas veja, o escândalo não foi trazido por quem trouxe a verdade à tona. A Bíblia nunca chamou isso de escândalo, quem traz a verdade à tona. A Bíblia chama de escândalo, quem causa escândalo é aquele que fez o dano. Quantas vezes em famílias eu vejo: não, você não pode dizer que seu tio fez assim, assim, assado com você, que às vezes abusou de você. Você não pode dizer isso, porque senão você vai jogar uma bomba na família. Teve um pastor que fez isso, falou isso publicamente. Você vai jogar uma bomba na família se você contar. A bomba, quem jogou foi o tio que abusou. Não é quem vai trazer o caso à baila. Quem desuniu a família foi a pessoa que pecou, não a vítima. E muitas vezes nós colocamos uma sobrecarga sobre as vítimas e dizemos: olha, tem que perdoar, claro. Mas não é meramente, simplesmente colocando a justiça de lado. A primeira coisa a ser feita é ouvir a vítima, é colocar aquilo ali, investigar se é verdade. E então, trabalha-se com a pessoa o perdão. Não colocar mais uma demanda, mais um peso sobre a pessoa. Enquanto não se trata o pecado, precisamos tratar o pecado. E então, eu vou encerrar com essa citação aqui. Tinha várias aqui para eu fazer, mas a gente não vai ter tempo para isso. Eu vou encerrar com apenas uma, em que é dito o seguinte: o cristianismo depende da mensagem do perdão. Outras religiões podem oferecer moralismo. Elas podem oferecer métodos que nos ajudarão a arrumar nossa vida ou nos farão sentir que somos boas pessoas. O cristianismo, no entanto, é para os indignos, é para os perdidos, é para os aflitos e para os pecadores. É para pessoas que precisam ouvir que podem ser perdoadas e que podem perdoar. O cristianismo não é para pessoas boas. Mentiram para a gente quando disseram que não, ser cristão é para gente boa, para quem é boa pessoa. Não, é para os maus. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas pecadores, Jesus disse. Eu não vim para os sãos, mas para os doentes, para as pessoas feridas, para aqueles que feriram. Há algo além das feridas. Jesus estende a mão tanto para os feridos quanto para aqueles que causaram as feridas. E você vai fazer agora o oposto.
Paulo e Silas na prisão e eles começaram a cantar, houve um terremoto e as cadeias se quebraram, as jaulas se abriram. E quando o guarda chegou lá e viu que estavam as jaulas abertas, ele falou: agora pronto, agora eu estou morto. E ele mesmo foi se matar. Paulo e Silas falaram: não, não se mate, nós estamos todos aqui. Aquele homem se arrependeu dos seus pecados. O que ele fez? Levou Paulo e Silas para casa. Ele estava com medo de morrer, porque os presos haviam fugido, mas ele levou Paulo e Silas para casa. E agora trata das feridas que ele mesmo causou. Não é meramente você: não, eu não me arrependi, não roubo mais. Não é só parar de roubar. É agora restituir. É como Paulo fala: aquele que roubava, não roube mais. Antes, ajude a quem precisa. Não é simplesmente parar de roubar, que eu me arrependi. Não, eu agora vou ter o meu dinheiro para ajudar quem precisa. É muito louco, meu amigo. O reino de Deus é um reino de ponta cabeça, totalmente diferente do que a gente escuta aí no mundo afora. Quem estiver apto para admitir, não admita. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Quem quiser crer, creia. É absurdo, parece loucura, mas é assim que é. E eu não vou falar outra coisa diferente do que a Bíblia me manda dizer. Tudo que eu posso dizer a você é: se você tem algo a perdoar a alguém, se você causou algo contra alguém, Jesus fala: deixa a tua oferta no altar e vai reconciliar com teu irmão. Se você tem mágoa contra alguém, perdoe essa pessoa no coração, mas vá e confronte. Se você não puder confrontar a pessoa pessoalmente, veja outros meios, mas confronte e repreenda. Não seja covarde, sabe? Cristo te dá coragem. Cristo te dá força, não só para perdoar, mas para pedir perdão. Para você reparar os teus erros, para deixar o teu ego de lado, porque a fé cristã é para os indignos, os perdidos, os aflitos e os pecadores. É para mim, para você. Porque Deus fez tudo. Deus nos perdoou completamente. Ele cancelou nossa dívida aos pés da cruz, como eu disse. O terreno é plano. Ninguém fica um acima do outro. Todos nós estamos nivelados aos pés da cruz. Oprimidos, opressores, aqueles que feriram, aqueles que foram feridos, podem encontrar refúgio aos pés da cruz. Deus abençoe. Graça
E Cristo pagou por mim. Graça, graça. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por tua graça. E pedimos ao Pai o teu perdão por quantas vezes nós banalizamos a tua graça, chamando de perdão aquilo que não é perdão. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê humildade no nosso coração para pedirmos perdão, para perdoar, mas acima de tudo para nos submetermos à tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, a crermos em tudo que diz a tua palavra acerca do perdão, acerca do arrependimento. Que a tua palavra quebrante o nosso coração. Que ela nos ajude, ó Pai, a sermos pessoas que são transformadas de tal forma pela tua graça, que nós iremos estender essa graça a todos aqueles que estiverem ao nosso redor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a darmos a tua graça em nossos lares, a estendermos, ó Pai, tua graça no nosso ambiente de trabalho, na igreja, que nós possamos, ó Pai, levar a sério o pecado, nós possamos, ó Pai, de fato, enxergar o pecado com a gravidade que o Senhor enxerga, mas, ó Pai, que a tua graça também seja a mesma graça, Pai, que o Senhor nos dá. Que o Senhor, Pai, nos dê um coração puro, perdoador, assim como é o teu. Que, Pai, o Senhor tire do nosso coração qualquer desejo de vingança, qualquer covardia que nos faça não ir atrás de repararmos os danos que nós causamos, que nos faça não confrontar aqueles que nos ofenderam, ou que ofenderam outras pessoas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor seja com essa igreja, que o teu Espírito ajude cada um aqui a reparar os danos que causaram, ao Pai se reconciliar com o que precisam se reconciliar. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme essa igreja de tal forma que as pessoas aqui ao redor possam ver, Senhor, ali é um ambiente de amor, ali é um ambiente seguro, que eu quero estar com os meus filhos. Mas para isso, Pai, transforma primeiro cada um de nós em pessoas cada dia mais semelhantes a Jesus. Em nome dele que nós te pedimos.